dia, turma! Todo mundo escutando aí certinho? Tudo ok por aí? Acho que tá dando isso aí. Obrigado, Israel. Acho que tá tudo certo aqui mesmo. É isso aí. Bora lá, vamos que vamos. Segunda-feira começando na alta. Espero que seu final de semana tenha sido maravilhoso aí. Espero que você tenha descansado aí bastante, né? E espero que vocês tenham trabalhado a nossa listinha de exercícios também durante a semana, porque hoje nós vamos trabalhar alguns exercícios, tirar dúvidas sobre ela, né? Só que antes de partir para nossa lista de exercícios, eu quero trabalhar um último aspecto de pirâmide que não deu tempo da gente trabalhar na segunda-feira passada, mas que mesmo sem ele dava para trabalhar, né, grande parte, maioria da nossa lista, que é o aspecto do tetraedro. O tetraedro ele é uma ideia que eu gosto de trabalhar com ela, né, como sendo um extra. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele não é um assunto tão cobrado, tão utilizado, tão visado pelo Enem, mas pelo menos ele é um assunto que é buscado em outros, né, processos seletivos e o aluno precisa saber, e a gente já trabalhou um pouquinho dele, já trabalhou um pouquinho com ele quando nós falamos sobre poliedros. Então, eu quero hoje passar um pouquinho no tetraedro, finalizar todo o aspecto teórico, e aí nós vamos trabalhar exercícios, tanto nessa aula ainda, quanto no próximo horário. Então, vem comigo aí. Tetraedro. O tetraedro, o prefixo tetra é para 4. Edro, faces. Tanto é que quando nós estudamos os poliedros, poli, vários, edro, faces. Então nós estamos trabalhando ali sólidos com várias faces. O tetraedro, especificamente, 4 faces. E aqui, em outras palavras, o tetraedro, ele é uma pirâmide triangular não tem acento não, mas vamos. Regular. Turma, ele é uma pirâmide triangular regular. Professor, então quer dizer aqui que nós temos uma pirâmide onde a base é um triângulo equilátero, mas todas as demais faces também são triângulos equiláteros. Característica marcante aqui, todas as 4 faces são iguais. 4 faces iguais. E essas 4 faces, todas elas são triângulos equiláteros. Faces triangulares, ou seja, são triângulos equiláteros. Então, turma, quando a gente vai trabalhar com essa ideia, falar da área da base de um tetraedro não tem muita graça. Por quê? Porque a área da base, ela já é uma área que nós conhecemos. É a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, para nós aqui, por enquanto, nada de novidade. Área lateral. Quando nós vamos trabalhar com a área lateral, fácil demais. Por quê? Porque ela é uma pirâmide triangular regular. São 4 faces iguais. E as faces são triângulos equiláteros. Então, a área lateral
são 4 faces e cada face é um triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí, eu posso simplificar esse 4 com esse. Então, nós chegamos à conclusão de que para um tetraedro, a área lateral, a área total dele são 4 faces iguais e pode ser trabalhada simplesmente pela fórmula L ao quadrado raiz de 3. Professor, se eu quero a área lateral, apenas 3 faces, onde cada uma é um triângulo equilátero. Então, eu não preciso ficar morrendo para decorar isso, né? Olha aqui, 3 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Professor, eu não vou ficar decorando isso. Por que não? Porque eu posso simplesmente associar a ideia do triângulo equilátero para as 3 ideias para a área da base, a área lateral e a área total. Sem problema nenhum. Área da base, um triângulo equilátero. Área lateral, 3 triângulos equiláteros. Área total, 4 triângulos equiláteros. Então, o aluno não fica decorando essas fórmulas. É muito melhor eu entender a ideia. Agora, turma, onde que mora aqui a nossa preocupação maior? A nossa preocupação maior é em relação a 2 elementos específicos do tetraedro. Altura. Aqui nós temos uma situação problemática. E volume. Por que o volume também entra como uma situação problemática? Os dois. Porque o volume depende da altura. Lembra que o tetraedro é uma pirâmide? Então, quando eu vou calcular o volume de uma pirâmide, eu preciso fazer 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base não é mistério, é um triângulo equilátero. Mas e a altura, professor? Será que tem como trabalhar uma ideia específica para a altura e, a partir dela, definir a fórmula do volume? Tem sim. Então, tira um print disso daqui, que nós vamos agora abordar as 2 ideias que são um pouquinho mais problemáticas, e aí a gente fecha todo o aspecto teórico sobre o tetraedro. Então, printa a telinha aí. Beleza? Printou a telinha? Bora para frente. Vamos então trabalhar o cálculo da altura e, consequentemente, com a altura e a área da base, a gente vai fechar o volume no tetraedro. Então, professor, como que eu vou trabalhar a altura em um tetraedro? Nós vamos usar 2 coisinhas. Primeiro, um conceito lá dos polígonos inscritos em uma circunferência. E segundo, lembra daquelas relações especiais sobre as pirâmides, que eram 3? Nós vamos usar especificamente uma delas. Então, turma, vou fazer aqui um desenho de um tetraedro. E nós vamos trabalhar com essa figura. Está aqui um tetraedro, em perspectiva, é óbvio. Nós temos aqui 4 faces, e essas 4 faces são 4 triângulos equiláteros. Beleza. Então, tudo aqui é igual. Então, aresta,
aresta, aresta, aresta. Todas as arestas são iguais. Onde que está a altura? A altura, ela sai de lá do vértice e vem até o centro da base da pirâmide. E para ser altura, tem que formar ângulo de 90. O bom aqui, turma, é que todos esses triângulos são equiláteros. Então eu tenho uma garantia. Que garantia? Esse ponto onde nós chegamos à altura na base, ele é exatamente o incentro, o circuncentro, o ortocentro e o baricentro do triângulo equilátero. Nós não temos essa garantia se o tetraedro não for regular. Professor, o cara simplesmente falou que era um tetraedro. Então você simplesmente tem ali uma figura com 4 faces. Tá? Ele precisa falar que o tetraedro é regular. Senão a gente não tem essa garantia. E essa garantia me ajuda. Ajuda sim. Me ajuda em quê? Como a gente sabe que esse ponto é o centro, então nós temos absoluta certeza de que esse segmento de verde, ele é o apótema do triângulo equilátero. E o apótema de um triângulo equilátero tem fórmula. Apótema é L raiz de 3 sobre 6. Isso daqui a gente já sabe lá da matéria de polígonos inscritos em uma circunferência. Beleza, professor? Então, aqui de verde, apótema. De azul, a altura. E, olha aqui um outro elemento muito bonitinho. Deixa eu pegar aqui outra cor. Que sai de lá do vértice e vem até o ponto médio do lado da aresta da base. Esse segmento de laranja, ele é chamado de apótema da pirâmide. Ou apótema da face. Agora, que interessante, isso daqui não é um triângulo equilátero? Então, o apótema da pirâmide é a altura de um triângulo equilátero. Que também temos uma fórmula. A altura de um triângulo equilátero é o lado dele, raiz de 3 sobre 2. Olha que interessante. Onde que você quer chegar, professor? Eu consigo encontrar a altura em função do L. Basta eu aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo de alaranjado, azul e verde. Então, vamos fazer isso. Usando Pitágoras, eu tenho aquela relação especial lá da pirâmide que nós vimos, de apótema da pirâmide ao quadrado, igual a apótema da base ao quadrado, mais a altura ao quadrado. O apótema da pirâmide, ele é a hipotenusa. Quanto que ele vale? L raiz de 3 sobre 2. Então, L raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. E o apótema da base? L raiz de 3 sobre 6. Então, vai ficar L raiz de 3 sobre 6 ao quadrado. Tudo isso igual a H ao quadrado. E aí, turma, eu quero achar a altura. Então, eu vou isolar ela. Eu vou pegar isso daqui e vou passar para o primeiro membro, subtraindo. Então, isolando a altura, nós temos H ao quadrado. Pego L
e elevo ao quadrado. Fica L ao quadrado. Na hora que eu pego a raiz de 3 e elevo ao quadrado, ele sai de dentro da raiz. 2 elevado ao quadrado, 4. Esse termo vai passar para lá subtraindo e vai ficar L elevado ao quadrado, L ao quadrado. Raiz de 3 na hora que eleva ao quadrado, o 3 sai de dentro da raiz. 6 elevado ao quadrado, 36. Professor, beleza, o que nós vamos fazer aqui agora? Mínimo múltiplo comum entre 4 e 36. É o próprio 36, porque um é múltiplo do outro. Regra do mínimo múltiplo comum. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 36 dividido por 4, 9. Vezes 3, 27 L ao quadrado. Menos 36 dividido por 36 dá 1. Vezes 3, 3 L ao quadrado. 27 menos 3 dá 4, ou dá 24 L ao quadrado. Sobre 36. Simplificando o 24 e o 36 por 12, ó, simplificando por 12, nós temos que h ao quadrado é 24 dividido por 12 dá 2, L ao quadrado, 36 dividido por 2 dá 3. E o quadrado está aqui no formato de raiz, ou que está aqui no formato de potência, vai passar para cá em forma de raiz. Então, h ao quadrado é a raiz quadrada de 2 L ao quadrado sobre 3. O L ao quadrado tem expoente que dá para sair da raiz. Então, ele sai. Fica L, tira aqui o quadrado, igual a H na L. O raiz de 2 continua lá dentro da raiz e o 3 também. Como desde o 9º ano a gente sabe que a gente não deixa a raiz no denominador, racionalizo. Então, a altura de um tetraedro regular é L, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Pronto. Essa é a fórmula que me dá a altura de um tetraedro. Professor, e com essa altura, agora eu consigo calcular o volume. Volume de um tetraedro regular é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, fica 1/3 da área da base, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, L, raiz de 6 sobre 3. Turma, efetuando aqui as devidas simplificações, porque o nosso espaço aqui acabou, você tem aqui, ó, 1 L ao quadrado vezes L, L ao cubo. A raiz de 3 vezes raiz de 6, isso daqui dá para simplificar. Da raiz de 18. E a raiz de 18 é 3 raiz de 2. Então, vai cortar um 3 de cima com um 3 de baixo, sobra a raiz de 2, e o 3 vezes 4 dá 12. Então, altura e volume. Aí o aluno vem brigar comigo e falar assim: professor, eu tenho que decorar essa fórmula? Olha, seria melhor se você decorasse. Por quê? Porque se você não decorar,
você tem que saber fazer isso aqui tudo para chegar lá. Então, é muito mais prático você pegar um exercício e falar lá, puxa, tem aqui um tetraedro assim, 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 eu quero o volume dele. Não, beleza. L ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Pronto, morreu. Ah, professor, mas e a altura? L raiz de 6 sobre 3. Pronto, morreu. É muito mais prático e é muito mais rápido. Neidivan deu pane geral, não lembro. Olha o caminho. Dá muito mais canseira, dá muito mais dor de cabeça, mas sai. Então, eu te aconselho a deixar essas formulazinhas decoradas, porque aí você vai ter mais rapidez na hora de trabalhar com exercício. Beleza? Então, com isso daqui, a gente fecha tudo o que eu acho que é assim, mais às vezes do que até o necessário para se trabalhar pensando no Enem, né? Mais para frente, a hora que a gente terminar com a geometria espacial, se sobrar uma aulinha, eu ainda quero falar para vocês de troncos. Não porque troncos seja algo que seja cobrado no Enem, tá? Mas porque às vezes pode, né, algum aluno buscar em algum outro vestibular, algum outro processo seletivo fora do Enem, e às vezes pode aparecer por lá, tá bom? Então, tira o print aí, para você guardar no seu material. E vamos partir para os exercícios da nossa lista. Beleza? Printou? Amores, vamos lá. Quero trabalhar agora com vocês exercícios da nossa lista que a gente passou. E aí, quero começar pelas dúvidas que vocês tiveram. Ou, se ninguém teve alguma dúvida específica, vamos pegar e vamos começar a trabalhar alguns exercícios, né, aleatórios da lista mesmo. Alguém gostaria que a gente começasse a trabalhar algum exercício específico? Ok, Maria. Vamos lá, na 9, na 1 e a 5. Vamos nessas 3 agora, porque eu acho que o nosso tempo não vai dar para fazer mais do que 3. Mas no próximo horário, nós vamos fazer quantas a gente conseguir. Então vamos lá, 9, 1 e a 5. Bora nessa. Turma, 9, 1 e a 5. Olha aí a questão número 9. A questão número 9 da FUVEST, ela fala para a gente assim, você tem 3 arestas de um cubo com um vértice em comum e elas são também arestas de um tetraedro. A razão entre o volume desse tetraedro, e note que ele fala que ele não especifica que é regular, tá? Não fala que é regular. A razão entre o volume do tetraedro e o do cubo é. Então, turma, vamos lá. Ele falou que são 3 arestas em comum de um cubo com um vértice em comum. Tá bom. Questão 9. Bora desenhar essa figurinha aqui. Vamos esboçar essa figura para a gente ter uma noção. Professor, um cubo, todas as arestas iguais. Então tá ok. Vamos pegar aqui um cubo. Aqui. Todas as arestas iguais. Pronto. Eu vou pegar desse cubo 3 arestas que têm um vértice em comum. Então, vou pegar essa aresta aqui, ó. Essa aresta aqui de cima, esta e esta daqui, ó. Elas têm este vértice em comum. Beleza?
Essas três arestas formam um tetraedro. Professor, como assim? Olha aqui. Essas três arestas eu vou apagar aqui agora para você enxergar a figura. Ó. Então, como eu vou precisar só dessas três, eu vou apagar esta, eu vou apagar essa daqui, que eu não vou precisar dela, vou apagar essa, que também não vou precisar, não vou precisar, não vou precisar, também não e também não. Ok? Tá aí. Professor, eu tenho essas três arestas, então vou ligar elas aqui, beleza? Aqui e por lá. Ficou ruim para verificar essa daqui. Peraí, deixa eu mudar. Porque do jeito que tá aqui vai ficar ruim para você visualizar. Deixa eu pegar essas três de baixo aqui do cubo, ó. Porque aí dá para a gente enxergar melhor. Aqui e a de cá. Isso. Agora o nosso vértice em comum é esse aqui de baixo. Porque senão vai ficar ruim para você enxergar isso ali. O vértice comum é esse ponto aqui, ó. Então, eu tenho aqui esse segmento, como se a gente tivesse assim, ó. Que, cara, vai ficar ruim do mesmo jeito que lá em cima. Vai. Pera aí. Mudança de plano aqui. Eu quero uma que fica bom para vocês visualizarem. Então, deixa eu pegar essa de cá. Isso, agora vai ficar legal. Olha só, turma. A base aqui agora ficou bem fácil da gente enxergar. Ó. Isso. Aqui. E de cá. Pronto, agora ficou bom para enxergar. Ó. Aqui eu tenho a base desse tetraedro. E aqui eu tenho a altura do tetraedro. A altura do tetraedro, ela coincide com a altura do cubo, que é uma de suas arestas, tá? A base do tetraedro, ela é formada pela metade da base do nosso cubo e que a gente tem uma certeza absoluta que, olha aqui, ângulo de 90. Essa base, ela é um triângulo retângulo. Fácil de calcular a área. Então, nesse caso aqui, o exercício facilitou um pouco a nossa vida, tá? É possível calcular esse volume de maneira fácil e prática? É. Esse volume, ele é 1/3 da área da base vezes a altura. Quem que é a base? Um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, eu faço cateto vezes cateto dividido por 2. É a fórmula mais prática. E a altura aqui é a altura do próprio cubo, que é a aresta. E no exercício, ele vira pra gente e não informa nenhuma medida, né? Não. Beleza, ele não informa nenhuma medida. Então, eu vou pegar aqui e vou chamar de L, que é a medida aqui. Aqui também mede L e aqui também mede L.
porque o cubo tem todas as suas arestas iguais. Então, o volume do tetraedro, eu vou escrever aqui, ó. O volume do tetraedro é 1/3 de cateto vezes cateto, L vezes L, dividido por 2. Tudo isso vezes a altura, que também é L. Volume do tetraedro é 1 vezes L vezes L vezes L. L ao cubo. 3 vezes 2, 6. Esse é o volume do tetraedro. A pergunta do exercício é a seguinte. Eu quero saber a razão entre o volume do tetraedro e o volume do cubo. Turma, razão. A razão é uma divisão entre dois valores. E ele foi específico. Ele quer a razão entre o volume do tetraedro e o volume do cubo. Então tá bom. Volume do tetraedro. Acabei de encontrar aqui, ó. L ao cubo sobre 6. Volume do cubo. Aresta ao cubo. Divisão de fração. Conserva de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. E olha o que acontece com o L ao cubo aqui. Vai embora. Razão, 1/6. E isso daqui é o gabarito, letra B de bola. Prontinho. Turma, exercício cobrou do aluno uma boa percepção visual da figura. O tetraedro, embora não fosse regular, ele era fácil de trabalhar, porque a base era um triângulo retângulo. Então, isso daqui, ó, facilitou bastante a nossa vida, tá? Precisou trabalhar com a pirâmide, precisou entender que o tetraedro é uma pirâmide de base triangular, e a razão foi só para apimentar o finalzinho aí. Beleza? Quem que pediu a 9? Maria Clara. Ficou ainda alguma dúvida, Maria? Não? Tira um print aí e vamos lá para a questão número 1. Beleza? Printou? Questão número 1. Turma, questão número 1 foi uma questão que o Israel pediu. Questãozinha número 1, ele fala para a gente assim. Temos ao lado a planificação de uma pirâmide de base quadrada, cujas faces laterais são triângulos equiláteros. Então, o volume dessa pirâmide é quanto? Então, tá bom. Turma, ele colocou aí uma pirâmide de base quadrada, planificada, e a base, que é um quadrado, de acordo com o exercício, tem lado 4. E aí ele falou que as faces laterais eram triângulos equiláteros. Aí. Desse tipinho aqui, ó. Então, quando ele vira para a gente e fala que as faces laterais são triângulos equiláteros e ele te dá essa medida,
automaticamente um triângulo equilátero tem 3 lados iguais. Isso daqui também vale 4. Isso daqui também vale 4. Assim como a aresta da base vale 4. Então, em outras palavras, nós temos a aresta da base valendo 4 centímetros e também temos a aresta lateral valendo 4 centímetros. São os dois elementos que o exercício te deu, um de maneira explícita, o outro de maneira implícita. Professor, o que ele quer? O exercício quer o volume. O volume tem fórmula 1/3 da área da base vezes a altura. A base não é um problema. Olha aqui. 1/3. A base é um quadrado e a área de um quadrado é o lado dele ao quadrado. Quem que é o problema? Esse cidadãozinho aqui, ó, a altura. O exercício não deu a altura, certo? Agora, turma, para procurar essa altura, nós vamos buscar ajuda nas 3 relações especiais. Quero relembrar ela aqui com vocês rapidão. Ó, primeira relação especial. Apótema da pirâmide ao quadrado, h ao quadrado, mais a apótema da base ao quadrado. Segunda, a aresta lateral ao quadrado, h ao quadrado, mais ρ ao quadrado. Terceira, a aresta lateral ao quadrado é igual a apótema da pirâmide ao quadrado, mais metade da aresta da base ao quadrado. Então, preste atenção. Quais elementos você tem? L e AL. Então, vem comigo. Se você tem o L e se você tem o AL, você tem condições de encontrar o apótema da pirâmide. Mas, Edivon, o apótema da pirâmide não é o cara que eu quero. Beleza. Mas se você tiver ele, olha aqui. Apótema da pirâmide, a altura, que é o nosso sonho de consumo, e a apótema da base. A apótema da base, lá da matéria de polígonos inscritos numa circunferência, nós já sabemos que para um quadrado, o apótema é a metade do lado. Então, você consegue perceber que o trem funciona aqui igual uma escadinha? Eu vou usar essa relação, que eu já vou escrever ela aqui. A aresta lateral ao quadrado é o apótema da pirâmide ao quadrado, mais metade da aresta da base ao quadrado. Com ela, eu acho o apótema da pirâmide. Com o apótema da pirâmide, eu jogo nessa daqui para encontrar a altura, lembrando quem era o apótema da base. Então, eu já vou deixar aqui, ó, apótema da base, metade do 4. Ok? Então, bora executar aqui o nosso plano. Professor, primeira conta que a gente tem que fazer. Aresta lateral, 4. Apótema da pirâmide é o que eu quero calcular. Metade do lado